Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ler e agora ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, estamos aqui para nos alimentarmos de Ti, para sairmos, ó Deus, alimentados pelo Teu Espírito. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Bom, esse texto é um texto que fala ou tenta explicar um pouco sobre a criação de todas as coisas. Mas ele nos mostra imediatamente um cuidado especial dentro da sua criação, cuidado que Deus tem ou teve no início de todas as coisas para com o homem. Veja a bondade de Deus aqui representada. Deus cria entre tantas coisas maravilhosas e o próprio homem se surpreende em cada nova descoberta, né? Eu vejo alguns programas que proclamam sempre a glória de Deus, não com essa finalidade, mas programas que falam das descobertas, das cavernas, do espaço, da natureza, dos animais. E eu reparo como natureza de Deus, tudo que Deus fez. E eu fico também surpreso, os cientistas se redescobrem a cada dia, coisas novas vão surgindo. E a gente vê a grandeza, mas quando Deus fala do homem em especial, Ele fala da bondade que estava no coração dele, ao criar um ser tão complexo, mas tão cheio de autoridade. Deus deu ao homem autoridade para dominar, para subjugar toda a natureza. Se Deus sabia, logicamente, o que estava fazendo, Ele fez o homem com esta capacidade. Se o homem consegue desenvolver essa capacidade ou não, é outra história, porque a gente fala muito das partes em que o homem não está cumprindo aquilo que agrada a Deus, e sim o que agrada a si mesmo. Não sabe dominar os rios, os mares, a poluição. A gente começa a olhar tudo isso e dizer, mas Deus não fez o homem preparado? Sim, mas o homem foi feito também de livre-arbítrio. Mas indiscutível é o momento que Deus mostra a sua bondade. Deus dá ao homem essa capacidade. Você já parou para pensar se nós tivéssemos que alimentar, como devia ser no passado, todos os animais dessa terra? Será que nós teríamos condições de alimentar os animais que não estão aos nossos olhos? Você já parou para perceber que Deus diz aqui que Ele deu todas as ervas e sementes, e isso por si só já nasce e se reproduz para servir de alimento para todos os seres viventes. Se hoje alguns alimentos não chegam a determinados seres viventes, a outros irmãos em outros países, é por má administração humana, não tem nada a ver com Deus. Deus é bom. Deus fez a terra para se autoproduzir, para automultiplicação. Mas você adquire um animal e qual é a sua responsabilidade? Dar o alimento àquele animal. Você não vai liberar o animal por aí para comer sozinho. Então você agora tem o enfado de cuidar daquele animal. Isso sempre não acaba tão bem como nós desejaríamos. Quando a gente olha então sobre esse aspecto, a gente não pode negar o quanto Deus foi bom para conosco.
o quanto Deus nos deu uma capacitação, uma imagem, uma semelhança, uma razão para cuidar uns dos outros e cuidar da natureza de Deus. Aí a gente começa a falar então da bondade de Deus. Quem estava aqui pela manhã, fomos ministrados sobre a música de Asaf, foi muito citado sobre a bondade de Deus. E esse tema já estava, logicamente, no meu coração, na semana passada. Por que Deus é bom? É quase um chavão nosso, né? Deus é bom e as pessoas respondem o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas por que Deus é bom? O Salmo 136, que nós lemos na abertura do culto, o salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí ele dá um motivo para darmos graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí foi quando nós fomos ministrados sobre essa questão da misericórdia de Deus. Essa expressão Deus é bom, ela revela uma verdade, mas ela não explica essa verdade. Ela não tem a finalidade de induzir as pessoas a pensar na bondade de Deus, até porque nós vamos encontrar motivos exclusivos. Quando alguém recebe uma cura milagrosa, vem ao altar e diz: Deus é bom porque Ele me curou. Quando alguém liberta um parente aprisionado pelas drogas, ele diz: Deus é bom porque Deus faz. Mas Deus continua sendo bom quando Ele não faz. A questão é que nós vamos encontrar alguns que somente dão crédito à bondade de Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele dá. E isso é um tanto quanto perigoso, irmãos. Deus não pode ser bom só por aquilo que Ele faz. Por exemplo, os milagres que Ele opera quando nós precisamos. Ele não pode ser bom só por isso. E aí nós encontramos muitos que se aproximam de Deus para que Deus faça algo. São aqueles que não conseguem enxergar a bondade de Deus ao seu redor. Eles esperam ter uma relação mais próxima com Deus para poder depois declarar que Deus é bom. Ah, Deus abriu a porta de emprego que eu tanto precisava. Pastor, eu quero testemunhar que Deus é bom. Sim, o seu testemunho edifica a igreja. Mas eu não posso viver uma vida esperando que Deus faça algo para depois dizer que Deus é bom. Eu devo ter essa visão de que Deus é bom o tempo todo, independente do que Ele faça e do que Ele não faça. Quando Deus dá, queridos, é tão bom receber as coisas que almejamos na presença de Deus, mas Ele não pode ser bom só por isso. Quantos são aqueles que se aproximam dEle apenas para receber, para extrair? É quando eu digo que depois muitos recebem e não retornam mais à presença de Deus, porque já receberam. Porque não querem ter uma vida ao lado do Deus que é bom, querem usufruir desta bondade. E aí o salmista diz: sim, Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Isso faz com que nos últimos dias, não é? E quando eu digo últimos dias, talvez desde o princípio da humanidade, muitos ainda pensem num Deus mau, num Deus perverso, num Deus que mata. Não pensa no Deus que dá a vida. Porque quando perdemos alguém que amamos, se não temos a visão de que Ele foi o Deus bom que deu aquela pessoa para que convivêssemos com ela, nós começamos a cair no erro de pensar na maldade de Deus que tirou aquela pessoa de nós. E não nos lembramos da bondade de Deus que nos deu aquela pessoa há tempos atrás. A humanidade começa a se perder nesta visão de Deus bom, Deus mau, exatamente porque cada um tem o seu motivo. Eu entendo que muitos pensam mais na maldade de Deus porque ainda não entenderam a relação que devemos ter com Deus. Quando recebemos de Deus as coisas, não porque somos merecedores, mas porque a misericórdia de Deus nos alcançou, porque a graça de Deus está sobre nós. Muitos pensam num Deus mau porque Deus não fez aquilo que eles pediram. E através das religiões tão diversificadas, nós encontramos vários modos de pedir coisas a Deus, né? Cada religião apresenta o seu aspecto de encontro com Deus. Nós temos inúmeras religiões, milhares e milhares de religiões que querem ter uma relação com Deus Todo-Poderoso.
Mas será que elas reconhecem a grandeza de Deus, como nos ensina a palavra do Senhor, como a visão judaico-cristã nos diz: olha, há um Deus que nos fez e não depende de nós para nada. Pelo contrário, nós dependemos dele, nós precisamos dele todos os dias. Será que todas as religiões pregam desta forma? Creio que não, irmãos. Eu me lembro de um testemunho de alguém que, quando se converteu ao budismo, ele disse, isso depois dele já convertido ao cristianismo, né? Ele se converteu ao budismo, já tinha passado por várias religiões, até que ele chegou à igreja cristã e se converteu. E aí, conversando, eu perguntei: mas como foi sua experiência? Como você chegou ao budismo? Ele disse: olha, me ensinaram que se eu fizesse tal reza, tal hora, em tal lugar, Buda me daria tudo o que eu pedisse. Eu acho que eu já contei esse testemunho. Ele desejava ter um piano. O sonho dele era ter um piano na sua casa. Ele não sabia tocar piano. Ele queria ter um piano. Mas por que ele queria ter um piano se ele não sabia tocar piano? Porque ele invejava as pessoas que tinham um piano na casa delas. Ele disse: eu também quero ter. E se existe um Deus que pode dar, eu vou pedir a ele o que eu quero receber. E para surpresa dele, depois de algumas semanas fazendo exatamente aquela reza, alguém que fazia aulas com ele disse: olha, eu quero lhe dar um presente. Ele disse: fique à vontade, mas você vai ter que levar um caminhão para buscar. E ele perguntou o que era. Era um piano. E ele ficou abismado com a velocidade que aquele Deus deu um piano. Piano este que nunca lhe permitiu tocar uma nota e que já não existe, porque ficou jogado num canto, esquecido, e o instrumento tem que ter cuidados. E quando ele se converte e olha para aquele instrumento jogado no canto da sua sala, ele diz: por que eu quero isso? Para que isso serviu? Apenas para me atrair para um Deus que não é Deus. Isso depois de uma visão de conversão cristã. Porque até então ele estava apaixonado por aquela religião. Queridos, eu poderia dar muitas respostas, mas eu prefiro não espiritualizar demais, até porque eu respeito todas as religiões. Mas o que nós percebemos é que quando se busca Deus ou um Deus para receber coisas, é bem provável que qualquer um ser venha dar para tomar lugar de Deus. Foi quando no final eu disse para ele: sabe quem te deu aquele piano? Não foi Buda. Buda é uma fé, Buda é um entendimento para algumas pessoas de um ser que nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre o tempo todo. Na visão cristã, segundo Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer uma única vez. Então Buda, se ele existiu, ele já não existe mais. Ficou a imagem, ficou a fé depositada a alguém que um dia existiu e que pode ter feito coisas maravilhosas no seu tempo. Mas hoje ele nada mais pode fazer, porque ele jaz. Ele está morto. Mas se as pessoas dão crédito a ele, alguém vai usurpar e dizer: opa, deixa que eu dou. E aí foi quando eu disse para ele: sabe quem deu aquele piano para você? Foi o diabo. Porque o diabo é enganador. Ele assume o papel que ele quiser assumir e que as pessoas dão a ele, não é? Subliminarmente. Por que tantas pessoas se apaixonam por seus deuses, entre aspas? Porque elas obtiveram algo que elas pediram. Mas não entendem, numa visão mais aprofundada da fé cristã, que o diabo ele pode se transfigurar até em anjo de luz. É quando muitos se encantam com aparições de anjos. Quando muitos se encantam quando uma revelação é feita de um segredo que você tinha e que você achava que era segredo. O diabo é muito sujo, queridos. Mas eu não quero falar nem da maldade do diabo e nem da possibilidade de algumas pessoas pensarem na maldade de Deus. Hoje o Espírito Santo separou essa mensagem para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a bondade de Deus. Porque se nós olharmos para aqueles que não dão crédito à bondade de Deus, provavelmente elas fazem isso pelo sentimento chamado inveja. Como eu disse, por que você quer ter um piano na sua casa? Porque alguns vizinhos têm pianos nas suas casas. Eu também quero ter um piano na minha casa. Que pedido é esse que não tem valor, que não tem uma relação com aquele que vai receber? Veja que é um pedido feito, pautado numa inveja.
um sentimento humano de querer ter o que o outro tem, mesmo que não tenha nenhum valor para você. É impressionante como o homem se adapta a essa não virtude, esse defeito adquirido na relação de uns para com os outros. A inveja é algo terrível, irmãos. E não espiritualizo a inveja, mas a inveja é capaz de fazer com que pessoas se transformem em pessoas más para subtrair o que os outros têm. Não pelo valor, pela inveja. Não quero, lógico, então, como eu disse, me deter na opinião sobre o que as pessoas pensam sobre a maldade de Deus, mas a bondade de Deus deve ser ressaltada. Certa vez, Jesus respondeu a um jovem que lhe chamou de bom. Isso está lá em Lucas, capítulo 18, vou ler com você. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Diz assim o diálogo, muito interessante, quando alguém se aproxima de Jesus, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Logicamente, na primeira lida, parece que Jesus está dizendo: eu não sou bom. Mas não é isso que ele está falando. Se a gente lê o texto original, a ideia da palavra bom, o tom dessa bondade, é como se ele dissesse: tu és extremamente bom, ou tu és o melhor de todos. E Jesus, como homem, não podia usurpar a bondade que era designada a Deus. Então a tradução, ou a língua original, melhor dizendo, vai dizer: ágape, tu és esse amor que toda a humanidade deseja, mas ele não podia receber aquela glorificação ainda enquanto homem. Ele estava exaltando o Pai, falando da missão do Pai, falando do amor do Pai, então ele não podia atrair isso para ele. Foi isso que o diabo tentou fazer quando levou Jesus para o deserto, mas mostrar para ele que ele, sendo homem, poderia receber os reinos desse mundo. Como Deus, ele já tinha todas as coisas, mas como homem, não. Nasceu de uma família humilde, você conhece a história. Então ele não queria usurpar aquilo que, como homem, ele não ia ter nenhum proveito. Ele sabia qual era a missão. Se ele cumprisse a missão, ele seria levado aos céus, e nenhuma daquela riqueza valeria no céu. Então Jesus nega aquilo, e aí ele vai agora dizer para esse homem: não, eu não me permito a comparativos com o Deus que você deseja conhecer. É quando Jesus ele vai explanando sobre a bondade de Deus, mas uma bondade plena, que não se compara a nenhuma bondade humana. A bondade de Deus não pode ser equiparada à bondade humana, irmãos. Nós não podemos nos aproximar de Deus como nos aproximamos dos homens. Se você se aproxima de alguém e esse alguém é bom para com você, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu patrão, seu pastor, qualquer pessoa que você considera bom, esta bondade é infinitamente menor do que a bondade de Deus. Nós declaramos que as pessoas são boas para conosco se elas realmente forem boas para conosco. Mas e quando Deus permite que passemos, por exemplo, por uma doença terrível? Deus deixou de ser bom? Nunca. Daí não entendermos por que Jesus então tem esse embate com esse jovem e diz: olha, você não entende o que é ser bom. O texto diz que ele era um jovem rico. É bem provável que o conforto daquela riqueza desse a ele uma visão de proximidade com as outras pessoas, e talvez ele desejasse receber algo a maior, a mais com Jesus, que ele não havia recebido com ninguém ainda. E aí nós não podemos nos aproximar de Deus esperando que Ele nos dê as coisas que tanto desejamos, para depois dizer que Ele é bom. Então nós podemos compreender a bondade de Deus sobre muitos aspectos. Primeiro, nesse momento em que Jesus fala sobre isso. Mas a história do Antigo Testamento, lá em Gênesis, por exemplo, se você voltar comigo à sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, você conhece o texto, mas eu quero ler para a gente trazer à memória. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu
que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Aquele homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, agora está se transformando num homem mau. Versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja que o escritor está tentando explicar o que levou Deus a fazer o que fez. Versículo 8. Versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, o escritor bíblico está tentando trazer uma resposta para o dilúvio. Por quê? O que teria feito com que aquele Deus que acabara de fazer alguns anos, milhares de anos, não sabemos quantos anos, mas aquele Deus que havia acabado de fazer a sua criação e disse: olha como isso é bom, olha como são os peixes, as aves, as árvores, toda a floresta, o homem e a mulher que eu criei, tudo isso é bom. E agora Deus está dizendo: eu estou arrependido de tê-los feito. O escritor está tentando dizer que isso trouxe ao coração de Deus uma tristeza muito grande. Porque logo após a entrada do pecado, a sucessão de problemas na terra foi aumentando absurdamente. De tal maneira que Deus olhou e disse: eu não vou destruir só o homem, mas tudo que eu criei. E por que Deus faz isso? Por que eu posso dizer que Deus é bom, um Deus que acaba de desejar destruir o que Ele criou? Eu estou dizendo que Ele é bom porque Ele criou. Ele não está destruindo aquilo que outro criou. Consegue entender isso? Você acaba de fazer uma escultura. Foi você que fez. Você pegou o barro. Pensa em Deus. Você acabou de fazer uma linda obra de arte. Todos admiram e dizem: olha, isso é maravilhoso. Mas foi você quem fez. Então você tem o direito de desfazer aquilo que você fez. Você não está desfazendo aquilo que os outros fizeram. Deus estava usando da sua bondade para transformar o desencadear da maldade no coração do homem em algo bom. Por isso o escritor vai dizer: eu achei alguém que tem ainda um coração temente. Esse alguém é Noé. A história vai dizer que Noé conseguiu salvar a ele e a sua família, porque Deus viu ali naquele coração algo bom. Antes que Deus desejasse destruir tudo, o que Deus fez? Procurou a bondade no coração do homem. Entende porque eu digo o que Deus é bom, independente do que Ele faça? Para o mundo, não, Ele não pode ser um Deus bom. Ele matou pessoas inocentes. Aos olhos de Deus, ninguém é inocente se pratica o mal. Aos olhos de Deus, ninguém se passa por inocente só agradando uns aos outros. Porque a nossa visão do dilúvio deve ser aterradora, né? Por que Deus permitiu a tsunami? Não pode ser. Foi Deus que fez tal coisa? Não, a tsunami eu não creio. Porque o homem não consegue mais controlar a natureza que Deus deu a ele para dominar. Mas o dilúvio? Não. A resposta que o escritor bíblico está nos dando, que não foi o acaso da natureza, que não foi a má conservação da natureza de Deus, mas sim a vontade divina que prevaleceu sobre a vontade do homem. Como estava a humanidade? Desencadeando um mal cada vez maior. Então Deus olhou e procurou alguém que lhe fosse bom, alguém que conservasse um temor, alguém que ele olhasse e dissesse: vale a pena não destruir todos, mas salvar aquele que pode ser que aquele desencadeie a bondade. Queridos, eu louvo a Deus porque Deus é bom, e eu louvo a Deus porque Deus olhou e disse: eu não vou desistir daquilo que eu fiz para a minha glória e para o seu louvor. Você entende por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia de Deus chegou até nós, louvado seja o Senhor. Se nós olharmos por esse aspecto da destruição da terra, nós somos remanescentes daquele que foi salvo porque Deus achou bondade no coração dele. Mesmo que depois muitas coisas ruins ainda acontecessem. Então,
Todas as vezes que olharmos para a bondade de Deus, precisamos lembrar que Ele tem direito de fazer o que bem lhe apraz. Se Deus permite, Deus sabe o que faz. No Novo Testamento também tem uma história interessante, lá em Mateus capítulo 27, se você desejar acompanhar, Mateus 27, versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguiu e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A morte de cruz, queridos, não pode ser compreendida por aquele que não se aproxima de Deus pela bondade de Deus. Pensa comigo, se eu não tenho esta relação com Deus, é lógico que eu vou dizer, mas que Deus é esse que permite que o seu filho vá para a cruz no lugar de pessoas más? Por que Deus permite tais coisas? Por que Deus olha e não consegue mudar o rumo dessa história para o bem do seu próprio filho? Por que isso acontece? A gente olha e vê a humanidade dizendo: você não acredita que você deposita fé num Deus que permitiu que o seu filho fosse morto numa cruz sem pecado? Parece uma história louca para aqueles que não entendem a relação da morte na cruz. Uma morte extremamente violenta, não é? Na vida daquele que pregava a paz. Uma morte até um tanto fantasiosa, porque se ele veio para doar a vida, como ele pode se entregar à morte? Quem consegue explicar essas coisas? Somente aquele que tem o Espírito de Deus. Uma morte injusta de alguém que sempre prezou pela justiça. Mas Deus não está vendo tal coisa? Sim, queridos. Você se lembra quando Deus fez todas as coisas e soprou o fôlego de vida no boneco de barro? Assim explica Gênesis, a criação da humanidade. Você consegue entender quando nós observamos um objeto que amamos, mas muito tempo não limpamos, e sopramos o pó que está sobre esse objeto? O que nós queremos? Não é o pó que está sobre o objeto, é o objeto em si. Quando Deus olha para nós, Ele não está preocupado, de verdade, irmão, me perdoe o que eu vou dizer, mas Ele não está preocupado se você vai bem ou mal de saúde. Ele está preocupado se você vai bem ou mal de alma. Quem cuida da saúde somos nós, e Deus quer que você tenha boa saúde. E nós conseguimos alcançar boas graças de Deus, orando e pedindo a Deus bênção sobre a nossa saúde. Sim, conseguimos. Mas você acha que a preocupação de Deus está mais no que o seu corpo pode se autodestruir do que com a sua alma, que é imortal? Lógico que Deus está olhando para nós não pelo que sentimos no corpo, por isso nós somos iguais perante a Deus. Deus não está preocupado em que nação você nasceu, qual é a sua cor, o que você entende sobre a vida. Ele está preocupado exatamente como está a sua alma. E se nós não cuidarmos da nossa alma, nós não vamos ver a bondade de Deus. Nós só queremos ver a bondade de Deus quando nós nos vestimos bem, quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando os nossos desejos são atendidos como se Deus fosse o gênio da lâmpada. E aí não podemos achar bondade num Deus assim. Porque aí ele seria muito mal em cuidar apenas daqueles que se aproximam dele por interesse e abandonar os demais que estão sofrendo a míngua porque não o conhecem. Então Deus é bom porque Ele cuida de todos. Lembra o que Ele disse no Gênesis? Eu estou dando sementes, estou dando as ervas para que todos, inclusive os animais, se alimentem. E aí eu volto ao que eu falei logo lá no início. Por que a gente tem que alimentar os animais? Porque a gente cerca os animais como se fossem nossos. Nós queremos ter gado. Nós queremos fazenda, nós temos o galinheiro, nós temos o viveiro de pássaros, nós temos o aquário. Se o peixe estivesse no mar ou no rio, ele não ia precisar que você o alimentasse. Deus cuidaria dele. Mas nós pensamos que as coisas são nossas e nós pegamos aquilo que pertence a Deus e trazemos para nós. Isso é meu. Isso não pode morrer assim. Eu já ouvi uma pessoa se entregando aos prantos porque havia acabado de perder um animalzinho de estimação. E eu não sabia
o que dizer para consolar. Palavras às vezes não consolam nada, né? Eu disse assim, era seu animalzinho? Ela disse, sim, cuidei dele com todo amor e carinho. E aí a palavra que eu disse foi, mas você não está sendo egoísta? Porque você só cuidou, não foi você que criou. Aquele que deu a vida tem direito de oferecer a morte também. Ele é dono da vida e da morte. E sendo ele dono, ele tem poder para dar e para tirar. É uma palavra dura? Não, é uma palavra verdadeira. Só que nós não estamos acostumados com a verdade. Daí declaramos que a verdade é dura demais. O nosso apego às coisas que não nos pertencem nos fazem egoístas, irmãos. E aí nós começamos a buscar uma relação de um Deus bom, e de novo eu digo, só por aquilo que Ele pode fazer ou dar. E nos esquecemos que Ele tem o poder para dar ou não dar, fazer ou não fazer, curar a ferida ou deixar a ferida crescer. É o mesmo Deus. Deus é bom o tempo todo. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos mudar essa relação, senão nós vamos estar buscando a Deus como o mundo busca a Deus. Por isso encontra tantos deuses estranhos fabricados por mãos humanas. Por quê? Porque estão pensando em receber algo desse Deus e não em oferecer algo para esse Deus. Não queremos dar, só queremos receber. Presta atenção, só queremos receber. Quando você acredita no dia de amanhã, alguém aqui tem certeza do dia de amanhã? Alguém aqui tem certeza absoluta que vai acordar, vai tomar o seu café, vai para o seu trabalho, vai abraçar as pessoas que ama, vai fazer as coisas que gosta? Não. Mas por que nós podemos ter essa esperança? Porque nós temos um Deus bom, que tem prazer em nos ver levantando e dizendo, glória a Deus por mais um dia. Mesmo que esse dia seja terrível, difícil, dificultoso pelas maldades da vida, não importa o que seja, irmãos. Veja que a bondade de Deus está espelhada, inclusive, naquilo que nós não temos certeza. Não temos certeza do amanhã. Alguém fez por merecer estar aqui? Tá bom. Alguém fez por merecer ter nascido? Ou ter crescido? Ou ter adquirido a faculdade mental de escolher a religião que gostaria de ter? Não, não somos merecedores de nada disso. Então Deus é plenamente bom e faz apenas coisas boas. Não atribua a Deus nenhuma maldade que existe nesse mundo. Deus não se agrada do mal. Deus não criou o mal. Deus não fez o mal. Deus não faz o que é mal. O mal, como alguém disse, é a ausência do bem. E eu posso dizer mais, é a ausência de Deus. O homem, quando não tem Deus no coração, ele é extremamente mau. Ele não consegue ver bondade na vida, ele não consegue ver bondade nele mesmo, ele não consegue extrair a bondade que nasceu com ele. O maior exemplo disso, e eu gosto muito dos exemplos, né? Quando a gente pega um bebê que acabou de nascer. O que você vai dizer desse bebê? Esse bebê vai ser o quê quando crescer? Você não sabe, você não tem a menor noção. Vai ser alguém bom, vai ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, vai cuidar da família, ou vai ser um assassino? Você não tem noção do que essa criança será, mas você pode ter uma influência verdadeira em ajudá-la a desenvolver o bem que já está no coração dela. Como, pastor? Mostrando Deus para ela. Apresentando Deus através da fé que você congrega. A fé que você professa é fundamental para que você veja o bem no coração das pessoas que você tanto ama. Você não pode ser egoísta a ponto de dizer, eu tenho a minha fé, é ele que escolhe a fé dele. Eu já ouvi isso entre marido e mulher. Eu já ouvi isso sobre pais e filhos. Eu já vi isso entre irmãos. Não, pastor, na minha casa cada um tem uma religião. E eu disse, eu sei o que é isso. Isso é um inferno. Mas todas as religiões não levam a Deus só no dia do juízo. Só no dia do juízo, para separar os condenados e os salvos. Só para isso. Para prestar contas. Agora, para aproximação, para a vida eterna? Não, irmão, isso é mentira do diabo. As religiões levam aos seus caminhos do jeito que elas professam, não ao Deus que nós conhecemos. Porque o próprio Deus, Jesus, ele não conduz o seu povo pela religião. Lembra disso? Jesus era o quê? Judeu. E ele batia em quem? Nos judeus. E quando ele morre, qual é a religião que nasce? Cristianismo.
Mas ele mesmo não anunciou o cristianismo. Então não são as religiões que salvam, é Cristo. E Cristo está acima das religiões. Diga glória a Deus por isso. Se nós somos cristãos e queremos encontrar a salvação em Cristo, então nós não podemos colocar nem a igreja, nem o rito da igreja acima de Cristo. Nós precisamos ter uma relação com Cristo para Ele nos ensinar como adorar, como convém. Do contrário, a gente fica igual os bonequinhos, né? Já viu o boneco do posto? O boneco do posto é aquele que fica com a mão assim, ó. Mas ele não tem vida própria. Tem um vento que fica soprando embaixo dele, né? Eu lembro de um motorista, eu trabalhei em empresa de transporte, e tinha um motorista que contava umas histórias cada vez mais estranhas. E aí tinha um ajudante que o apelido dele era Boneco do Posto. E a gente perguntava, mas por que o apelido dele é esse? Porque um dia eu pedi para ele pedir informações no posto, e ele parou para perguntar ao boneco do posto. O boneco estava balançando e ele achou que era a gente. Aí perguntou, moço, onde é que fica? Quando viram isso, né, colocaram uma pilha nele. E eu lembro dele, todas as vezes que eu entro numa loja de departamento, que eu vejo um manequim, eu falo para a Vera, pergunta para esse moço aí onde é que fica o setor tal. Aí ela para e, é um boneco. Eu falei, mas porque parece gente, né? Está com roupa, está em pé, está sentado. Queridos, nós não podemos ser bonecos diante de Deus. Nós temos vida própria. Quando você estiver cantando, é aqui que eu me sinto muito bem, sinta-se bem na presença de Deus. Ah, Senhor, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida neste lugar. Este é o lugar que nós queremos estar enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, na presença de Deus. Veja o quanto nós podemos agir pela bondade de Deus, ao invés de ficar pensando nas coisas que podem atribuir maldade a um Deus que não é mau, que nunca foi e nunca será, queridos. Sabe quando Jesus começa então a pregar sem religião e dizer, olha, vocês precisam conhecer a bondade do Pai. Jesus estava dizendo, a bondade do Pai está no coração de vocês, mas se vocês não conhecerem o Pai, vocês não vão saber o quanto vocês podem ser bons uns para com os outros. Entende por que a gente prega tanto e diz, olha, a comunhão dos irmãos é importante. Sabe por que é importante? Porque nós estamos juntos construindo a bondade de Deus em nós. E o mundo lá fora precisa ver essa bondade em nós. O mundo precisa ver crentes transformados, pessoas que saíram de um lamaçal de pecado e agora estão apresentando o Deus bom, o Deus faz, o Deus que é bom, se faz ou se não faz, o Deus que olha para nós e também diz que nós somos bons, mesmo não sendo merecedores. Meu Deus! Então o que Jesus fez? Mostrar a bondade plena de Deus. E aí o que nos resta então? Atrair a atenção de Deus por essa bondade. Se tem algo que atrai a atenção de Deus, não são as boas ofertas ou os excelentes dízimos. Não é o quanto nós nos esforçamos e nos matamos de trabalhar na igreja. O que atrai a atenção de Deus então, pastor? Ser bom. Parecer-se com Deus na essência da sua bondade. Seja bom para com todos indefinidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O texto de Filipenses vai nos dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, gratidão, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, e o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, diz o apóstolo Paulo, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa, querido, e você está no meio de uma guerra deflagrada. Que guerra é essa, pastor? Guerra espiritual, guerra na família, guerra do poder, porque você acaba de entrar no emprego e os que estão lá ao seu redor já estão preocupados se você vai tomar a vaga dele. É guerra do poder o tempo todo. Você abre um negócio e o outro do outro lado da rua já está preocupado se você vai roubar o cliente dele. É guerra do poder, guerra pelo dinheiro, guerra pelo domínio de coisas que nunca dominaremos. Nunca dominaremos. Guerra pela pertença, né? Isso é meu, falei dos animais, isso é meu. Não, se você quer ter animais, você vai ter que cuidar dos animais, porque Deus vai pedir conta daquilo que você está dizendo que é seu. E quando Deus levar, estou usando só o exemplo dos animais, e quando Deus levar, não se entristeça.
Mas, pastor, a gente se apega. Não, a gente se apega a tudo. A gente se apega aos bens. O ladrão acabou de levar. Meu Deus, eu sentia falta daquilo. Não sentia não. Você criou uma dependência de uma coisa que você não precisa daquilo para sobreviver. Você não precisa da vestimenta, porque se Deus veste os girassóis, os lírios do campo, você acha que não vai vestir você? Ele cuida de nós, queridos. Ele envia o que nós precisamos, não no que nós queremos. Ele envia o que realmente nós necessitamos. Queremos paz? Então vamos colocar em prática tudo o que ouvimos da parte de Deus, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se não for assim, quem somos nós? Aqueles que se aproximam de Deus para receber as coisas boas, ou melhor, que julgam serem boas. E aí nós encontramos uma humanidade totalmente perdida, nessa ideia de ter um Deus bom, porque é um Deus que dá coisas boas. Vamos em Tiago, mais à frente um pouquinho, capítulo 1, versículo 16. Não se engane, meus amados irmãos. Olha, carta do apóstolo Tiago. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra. Sabe por que Tiago está falando que em Deus não pode haver sombra de variação, mudança? Não pode. Porque é uma luz que não pisca. Sabe quando você... Aqui a gente está aqui, eu estou fazendo sombra, porque tem uma luz batendo em mim, e eu estou atrapalhando a luz, então surge a sombra. Em Deus não tem sombra, querido. A luz de Cristo sobre as nossas vidas nos faz ser bom o tempo todo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais somos sal e luz. Lembra do que ele diz? Vós sois sal, vós sois luz. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais espelhamos a luz de Cristo e não as sombras das trevas. Quanto mais estamos em Cristo, mais nós adquirimos os valores de Cristo para esse mundo. Logo mais à noite a gente vai falar um pouquinho sobre o testemunho cristão. Irmãos, eu queria que toda a igreja estivesse aqui. Eu sei que muitos não virão, muitos estarão ocupados nos seus afazeres, mas seria tão bom se nós entendêssemos o que é ter um testemunho exemplar cristão. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Lembra quando Gênesis diz que ele nos fez imagem e semelhança dele? Deus nos fez diferentes de todos os seres. E ainda, infelizmente, encontramos seres humanos adorando seres irracionais, pedra, árvore, planetas, ou outros seres humanos. A idolatria irrita e abomina a Deus exatamente por isso, porque nós nos esquecemos quem nós somos para exaltar aqueles que nada são ou as coisas que nada são. Pensa num Deus irado quando vê alguém se debruçando diante ou se ajoelhando diante de uma imagem, ou dizendo, esta pedra vai me trazer sorte, ou os astros mudando vai me trazer a maré boa que eu preciso, ou o dinheiro vai salvar a minha saúde. Pensa num Deus olhando isso e dizendo, por que é assim? Porque se esqueceram da bondade de Deus, porque não entenderam por que Deus é bom. Revela uma verdade, mas não explica essa verdade. Isso leva tempo, viu? Isso leva tempo. Quanto mais estamos arraigados no mundo mau, mais dificuldade temos em nos transformar em pessoas boas aos olhos de Deus. Porque a gente tem que abandonar o mundo de todas as formas. Pense em alguém que está num lamaçal. Se ele acabou de cair no lamaçal, às vezes um jatinho de água limpa, né? Mas se ele morava no lamaçal, você ouviu a história recente de um homem que tinha vários e vários anos que não tomava banho? Muitos anos sem tomar banho, muitos anos. Eu não sei qual era o espírito que estava sobre ele. Mas a higiene pessoal é algo que agrada a Deus, porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. Mas quando a pessoa não tem visão que ele pode ser o templo do Espírito Santo, ele não vai cuidar do seu corpo. Ele vai entregar o seu corpo à vaidade, à prostituição, às drogas, à destruição de todos os valores do seu corpo.
Por que o mundo fala tanto da nudez? Porque não sabem o quanto nasceram para a glória de Deus, estão adorando o diabo e as suas imperfeições. Não conseguem entender isso. E isso é muito sério, irmãos. Porque mesmo assim a misericórdia de Deus está sobre nós. Diga glória a Deus sobre isso. Mesmo assim. Que Deus nos ajude a viver uma vida exemplar, de modo a agradá-lo. E só assim sabermos de fato por que Deus é bom. Se você quiser uma definição bem curtinha, porque além dele nos criar para a sua glória, ele nos ajuda a cumprir o propósito. Quando Deus nos derrama do seu Espírito, não é para a gente sair por aí dizendo eu sou diferente porque tenho o Espírito de Deus. Se você é diferente porque tem o Espírito de Deus, mostra essa diferença para o mundo que não tem o Espírito de Deus. Porque todos nós temos esse Espírito a partir do momento que cremos em Cristo. Mas as manifestações diferenciam uns dos outros. Então cada um reage como quer. Alguns deixam de lado a mentira e investem na verdade. Outros acham que a mentira faz parte. Alguns olham a santidade como troféu na vida do crente. Outros acham que é muito exagero ser santo no dia de hoje. Enfim, tudo isso acontece porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Vou encerrar lendo na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Pedro nos diz algo interessante que nós vamos seguir logo mais à noite, se o Senhor assim nos permitir. Eu aprendi que até para fazer planos de algumas horas eu digo, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, logo mais estarei aqui e vamos continuar nesse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vai chegar o dia em que nós vamos ser visitados. E a visita de Deus não é anunciada com antecipação. Ele nos visitará de surpresa. E por mais que eu diga todos os dias que Jesus está voltando, Ele vai nos pegar de surpresa. Vamos nos colocar de pés, então. Logo mais você possa estar, ou então acompanhe as mensagens. Nós estamos com as mensagens em áudio no canal Gama e Prisma, tem os cultos da manhã no canal da Nova Vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça um instante. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos em primeiro lugar pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, pela tua bondade para conosco, que nos deu esse tempo para ouvirmos a tua voz e sairemos daqui refletindo e meditando o quanto nós podemos conhecer a tua bondade de fato. Não pelas coisas que tu fazes, Pai, o que o Senhor nos dá, mas pela sua bondade em si, que mantém-nos com vida, respirando, vivendo para a tua glória e para o teu louvor, mesmo com todas as nossas dificuldades. Tu és bom, Senhor, e nós queremos conhecer a tua bondade todos os dias. Queremos também ser bons uns para com os outros, e mesmo contra aqueles que nos ferem, que o teu amor esteja em nós para oferecermos para todos aqueles que precisam de ti. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.